Fala aí pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouco sobre mitose. Primeiro eu quero fazer uma pergunta para você. Você já parou a pensar o que acontece nas plantas ou na gente ou em outros animais quando eles crescem? O que faz eles crescerem? Certo? Eles aumentam de tamanho. As plantas, inclusive de forma indefinida. O que faz essas coisas crescerem? Como que as células elas crescem ou elas se multiplicam? Bem, esse é um processo chamado mitose, e a gente vai conhecer ele aqui hoje e estudar como que ele funciona. Mitose é muito importante porque faz o processo de crescimento do nosso corpo e, além disso, também recupera tecidos danificados do nosso corpo, regenera tecidos do nosso corpo. Então, constantemente o processo de mitose está acontecendo no nosso corpo, nas plantas, nos animais e afins, tá? Então, vamos lá para a gente aprender como é que ele é. Bem, o processo de mitose é um processo de divisão celular. Divisão celular nós temos dois principais processos, a mitose e a meiose. A meiose eu vou fazer um vídeo dela depois. Primeiro vamos falar de mitose, que é um processo mais simples, mas mais usado pelas células. Bem, mitose ela forma a partir de uma célula. Ela se divide e ela vai formar duas células filhas com o mesmo material genético da célula mãe. Bem, e o que significa mesmo material genético? Vamos ler esse textinho que está escrito aqui embaixo. Fala assim: a mitose preserva o mesmo número de cromossomos nas células filhas. Significa o seguinte: material genético, como vocês já viram na aula de DNA, se vocês não viram, entra aí no canal e vê. Material genético é o nosso DNA. Então a mitose ela preserva o DNA que está dentro da célula para as outras duas. A meiose ela não vai preservar esse DNA igualzinho para as outras que ela formar. Mas meiose é outra coisa. Mitose preserva o DNA. Então, se o nosso DNA fosse carrinhos de corrida da Hot Wheels e a gente tivesse um carrinho vermelho e um carrinho azul, na mitose, quando nós sofrêssemos mitose, as nossas células filhas teriam um carrinho vermelho e um carrinho azul. Outra coisa que é muito interessante falar da mitose, que o pessoal erra muito, é que é simples. Uma célula ela vai se dividir e formar outras duas. Então, no momento que essa célula aqui passa pelo processo de mitose, que é isso aqui, mitose, ela deixa de existir, vamos dizer assim. Ela vai formar outras duas células, ela vai se dividir no meio e formar outras duas células. Então aquela célula mãe, ela não existe mais. São outras duas novas células, ok? Vamos lá, então a célula é importante, geralmente, não, a célula é importante para o crescimento dos nossos tecidos, das nossas peles, dos nossos órgãos, como reparo deles, o reparo dos nossos tecidos, da nossa pele e dos nossos órgãos. É um crescimento porque é uma cópia de células, onde eu tinha uma, sofreu mitose, eu vou ter duas, sofreu mais mitose, eu vou ter 4 células, depois sofreu mais, vou ter 8 e assim por diante. Sempre se duplicando. A mitose ela acontece depois do ciclo celular. Então, o ciclo celular ele vem antes e depois nós temos o que nós chamamos de ciclo mitótico ou mitose. O ciclo celular é uma preparação para a mitose. Na verdade, o ciclo celular acontece na vida da célula durante toda ela sempre está num ciclo celular. Ela vai crescer, vai se desenvolver e tal, e depois ela vai se dividir, certo? O ciclo celular ele pode variar de tamanho. A intérfase é a parte do ciclo celular em que a célula começa a querer se dividir. Então ela vai entrar em intérfase, certo? E aí a gente tem 2 pontos da intérfase muito importantes, que é onde duplica o DNA. Então todo o DNA que eu tenho é duplicado na intérfase, que é na fase S. E na fase G1 você tem um crescimento, porque pensa o seguinte: se a minha célula vai se dividir no meio e formar outras duas, não tem sentido eu me dividir sem crescer. Então eu começo a crescer um pouco, me divido, e aí sim, as minhas duas outras células vão estar lá com um tamanho considerável e eu vou estar crescendo, realmente, efetivamente. Então, no G1 acontece o crescimento celular. Depois, no S, você tem a duplicação do DNA, certo? E ainda tem a fase G2 da intérfase e começa a entrar na mitose de fato. Então a mitose pega uma célula
que ela já está com o DNA duplicado. Então, voltando aos carrinhos, se eu tinha um carrinho vermelho e azul, eu passei pela intérfase, comecei a entrar na meiose, na mitose, desculpa, eu vou ter comigo 2 carrinhos vermelhos e 2 carrinhos azul. Depois eu vou dividir, certo? Passar para uma célula filha e para outra, um carrinho de cada. No início eu tinha um vermelho e um azul, como eu passei pela intérfase e dupliquei o meu DNA, eu vou ter 2 vermelhos e 2 azul. Ou, se eu tenho, vamos supor, 10 cromossomos, quando eu passar pela minha intérfase, eu vou ter 20 cromossomos. Mais para frente eu vou me dividir e eu vou mandar 10 cromossomos para o meu filho e 10 cromossomos para a minha filha. Minha célula filha, no caso, tá? 10 cromossomos para minha célula filha e 10 cromossomos para minha outra célula filha. Eu vou me dividir e vou ser 2 células com 10 cromossomos igual eu tinha antigamente, antes da intérfase. O ciclo mitótico, ele se divide em 5 fases. Então, a gente tem a prófase, a anáfase, a metáfase, a telófase e, por último, a citocinese. Pronto, gente, gafe, citocinese com C. Mas nós temos essas 5 fases do ciclo mitótico. Por que eu me confundi na citocinese? Porque eu não estou... Na última vez que eu fui ver mitose, eu parei na telófase, né? Mas tem a citocinese que é meio que a finalização. Então o ciclo mitótico vai ter essas 5 fases. Ah, são muitas coisas, são, mas eu vou explicar para vocês um jeito de você conseguir lembrar o que cada fase da célula faz, e isso vai favorecer para você decorar para a prova e você vai entender que tem uma lógica por trás desses ciclos também. Então, prófase, anáfase, metáfase, telófase e citocinese. Então, daqui as coisas que você precisa gravar é que a mitose forma 2 células filhas com o mesmo material genético, que ela funciona para o crescimento das células, do conteúdo celular, dos tecidos, tanto para reparar, tanto para crescer de tamanho, e que a mitose acontece depois do ciclo celular, né? Depois da intérfase. Que ali na intérfase você vai ter a duplicação do DNA e o crescimento celular. Vamos falar então da primeira fase da nossa célula, é a prófase. A primeira fase da mitose é prófase. E bem, como é que eu vou lembrar que a prófase é o que ela é? É só você pegar esse PR aqui de prófase e pensar que isso daqui é o preparo. PR de preparo. Então, o que acontece? A prófase, querendo ou não, ela é uma fase mais ou menos de preparo da célula para a mitose. O que vai acontecer na prófase? Os cromossomos eles vão se condensar, porque olha só como o cromossomo é. Ele era esse fio aqui todo solto. Como eu estava dizendo, a prófase ela é uma fase de preparo da mitose. Então, ela é a primeira fase da mitose. E a célula está meio que começando a se preparar. Primeira coisa que acontece, os cromossomos eles vão se condensar. Então, os cromossomos eles estão ali, né, as moléculas de DNA, meio abertas, e eles vão começar a se compactar para facilitar a mitose, vamos dizer assim. Começa a formar um fuso mitótico, quer dizer, essa célula vai se dividir, ela vai dividir os cromossomos, a gente vai ver isso. E o que faz essa divisão? Ai, cachorro. E o que faz essa divisão assim mecânica da célula é o fuso mitótico, que a gente chama de fuso mitótico. Ou quer dizer, é ali os microtúbulos. Os microtúbulos eles vão fazer parte ali do fuso mitótico. Então você começa a formar esse fuso mitótico, aqueles microtúbulos que vão puxar as coisas que a gente vai ver mais para frente. Outra coisa, a membrana nuclear, ou quer dizer, a membrana que é ali que fecha o núcleo, ela começa a se fragmentar. Então você tem a fragmentação da membrana nuclear. Então ela está se desfazendo na prófase, certo? Porque o material genético está ali dentro, a gente vai dividir isso. Então a gente vai ver que precisa quebrar ali a membrana do núcleo, se desfazer, se fragmentar, para que possa ocorrer essa divisão. Metáfase é a segunda fase da mitose.
que acontece nessa segunda fase? Os cromossomos, que lembra que foi condensado lá, eles vão ser divididos, né, mais para frente, mas primeiro eles vão ser alinhados. Eles vão ser alinhados de forma perpendicular ao fuso. Então, olha só, aqui eu tenho um centro de microtúbulos, que é chamado de centrosomo, certo? Que eu tenho um outro. E aqui é basicamente, vamos dizer nessa linha aqui, o fuso mitótico. E aí os cromossomos eles vão se organizar de forma perpendicular ao fuso mitótico, se alinhando assim desse jeito. Por que isso? Porque a célula vai se dividir ao meio, então esses cromossomos começam a se alinhar no meio da célula. E o fuso mitótico vai separar aqui duas células, a gente vai ver. Então os microtúbulos eles vão se conectar aos centrômeros. O que são os centrômeros? Cada cromossomo nosso duplicado tem aqui, ó, um centrômero. Um centrômero. Então os centrômeros são essas partes aqui que unem as cromátides de um cromossomo. O que é cromátide de um cromossomo? Tá vendo essa perninha aqui? Essa perninha aqui é uma cromátide. Essa outra perninha é uma outra cromátide. As duas pernas juntas formam o nosso cromossomo duplicado. Quando ele é duplicado, ele apresenta duas cromátides. Antigamente, antes de ser duplicado, ele era uma cromátide só. Agora que ele é duplicado, ele apresenta duas cromátides. Então, os centrômeros são esse meiozinho que está unindo um ao outro. Os microtúbulos vão se conectar nesses centrômeros, vão alinhar os cromossomos de forma perpendicular ao fuso mitótico. A próxima fase que nós temos é a anáfase. A anáfase é, na célula, a separação das cromátides irmãs. Então, lembra que eu falei das cromátides? Nós temos aqui uma cromátide separada da outra. Antes, essas cromátides estavam juntas, mas nessa fase elas começam a se separar. Então, cada centrosomo vai puxar para o seu lado, vamos dizer assim, com os microtúbulos, uma cromátide de cada cromossomo. Essa é a anáfase, certo? Então vai puxar uma cromátide de cada cromossomo. Então o cromossomo que era duas cromátides, porque era ali um material duplicado, essas duas cromátides elas são idênticas. Então esse daqui é como se fosse meu carrinho vermelho, ou o meu X, e esse daqui é o outro X. Esse daqui é bolinha, esse daqui é outra bolinha. Quer dizer, as cromátides irmãs elas são idênticas. E nessa fase aqui, elas vão ser puxadas. Uma cromátide para um lado e uma cromátide para o outro. E bem, como é que vocês vão lembrar que a anáfase é a fase que separa as cromátides irmãs? Bem simples, vocês. Se tiverem algum problema com alguma Ana, você pode falar que a Ana separa as coisas, né? A Ana distancia as coisas. Mas se você não tiver problema com nenhuma Ana, você pode falar que esse An aqui da anáfase é o An de antagonismo. Ou antagônico. O que é antagonismo ou antagônico? Pela definição do dicionário, forte oposição de ideias, sistemas, grupo social ou etc. Força, princípio ou tendência contrária à oposição. Então, o antagônico é aquilo que é oposto um do outro. Então, anáfase, antagônico, que separa um do outro. Então, aí você já tem uma setinha para você lembrar, tá? Agora, nós estamos chegando nas nossas fases finais. E agora nós vamos entrar na telófase. A telófase é uma fase, é a penúltima fase da mitose. E o que essa fase vai fazer? Bem, primeiramente na telófase, os cromossomos que começaram a ser separados na anáfase, tá vendo aqui? Eles estão começando a ser separados. Então, a distância deles aqui é uma. Quando eles chegam aqui na telófase, eles já estão lá, já chegaram aos polos. Então, o fuso ele tem dois polos, certo? Um polo aqui desse lado e um polo desse outro. E os cromossomos na telófase chegaram já a esses polos. A outra coisa que acontece na telófase é que a membrana nuclear ela vai começar a se refazer. Então, a membrana nuclear na telófase ela já começa a
se criar de novo. Então, olha só o processo como é que foi. A membrana se desprendeu, eu alinhei, separei, tô bem lá, um longe do outro, faço a membrana de novo, eu tenho dois núcleos. Lembra que os cromossomos eram duplicados? Então agora eu vou ter dois núcleos com a mesma quantidade de cromossomos que eu tinha na célula antes de ela entrar no processo de intérfase, certo? Quando ela é normal lá. Então o mesmo conteúdo genético. E outra coisa que acontece é que esses cromossomos são DNA que para ser vistos, né, e para acontecer a mitose, eles se compactam. Eu falei isso lá no início, na prófase. Então, nesse momento da telófase, eles também começam a se descompactar. Então, vocês estão vendo aqui que eles já estão meio soltos e tal. O que antes era fechadinho aqui já está meio solto. Quando a gente vai para a citocinese, essa sim é a última fase da mitose. É onde acontece a divisão do citoplasma em duas partes, ou a formação de duas células. Na citocinese, o núcleo já está pronto. Então, na telófase, ó, nós já observamos até aqui que nós temos até uma inclinação, assim, uma invaginação da membrana, porque é o começo da citocinese, certo? Então, na citocinese, é a finalização do processo de mitose. Veja só, meus cromossomos já estão lá, tranquilão, cada um com o seu núcleo, as duas células já estão praticamente feitas. O que acontece é um estrangulamento da parede, certo? Ou uma divisão do citoplasma de forma geral. Em células vegetais, esse processo não vai ser feito pela uma estrangulação da parede, vai ser uma criação de uma parede no meio, certo? Mas, da mesma forma, a gente vai ter aqui uma divisão do citoplasma que é feita em duas partes e a formação de duas células, certo? Então é o processo final da mitose. Vamos para o resultado? Vamos para o resultado? Então, o resultado da mitose vai ser duas células idênticas à célula-mãe. Eu falei isso lá no início, né? Que a mitose forma duas células idênticas à célula-mãe, certo? A célula-mãe se desfez, ela vai virar duas células idênticas a ela. Então, esse é o resultado da mitose. Vamos fazer aqui um resumão das coisas, certo? Então, eu tenho aqui um resumão. Para você entender como é que funciona todas as fases que nós temos aqui na mitose. Primeiro, a intérfase. A intérfase, vamos dizer que não faz parte da mitose, né? Mas já começa a fazer parte do processo de divisão. Por que eu falei que a intérfase não faz parte da mitose? Porque a intérfase, por exemplo, é comum em mitose ou meiose. Então, a célula intérfase, ela vai para a primeira fase da mitose, que é a prófase. A prófase não é comum em mitose e meiose? Prófase, não. O que você vai ter em meiose é que você tem uma divisão. Você tem a prófase 1, que é diferente da prófase natural, da prófase da mitose, e a prófase 2. Então, são processos diferentes, apesar do mesmo nome. Então, a intérfase é comum para mitose e para meiose. A célula decidiu que vai entrar em mitose, e ela vai começar esse processo aqui, tá bom? Prófase, então, formação do fuso, formação do fuso mitótico, né? O começo da formação do fuso mitótico, da migração, da migração dos centrossomos. Começa a se desfazer o núcleo começa a se desfazer, essa é a prófase. Para a metáfase, eu tenho um alinhamento dos cromossomos de forma perpendicular à linha do fuso mitótico. Depois, na anáfase, eu vou ter uma separação das cromátides irmãs dos cromossomos. Então, lembra, o cromossomo, que era ali uma duplicação de DNA, vai perder uma parte desse DNA duplicado. Perder não, né? Vai se dividir. Uma parte desse DNA duplicado vai para um canto e para o outro. Essa é a anáfase. A telófase, esse DNA já chegou lá no finzinho, já chegou lá no polo mitótico, né? No polo do fuso mitótico. E o núcleo começa a se fazer de novo, se refazer de novo.
E esse DNA, esse material genético, já está ali, né, se guardando dentro desse núcleo das novas células. E a citocinese ela vem para terminar esse processo de telófase, dividindo a célula em duas, certo? Com a divisão do citoplasma. Ah, eu não falei da citocinese, mas você pode pegar por isso daqui, ó, cito, certo? Cito. Então, cito é de citoplasma mesmo. E então, na citocinese, a gente vai ter basicamente a divisão do citoplasma. Você pode usar isso daí para se lembrar. E bem, da citocinese a gente passa para o resultado, que é duas células idênticas àquela célula antes da intérfase. Então, se tivesse uma célula aqui antes da intérfase acontecer, né, porque a intérfase duplica o DNA, a gente teria duas células resultantes dessa. Então, gente, olha o resumão aqui para vocês. Se vocês quiserem todo esse material de resumo aqui, de explicação sobre a mitose, você vai ter isso em PDF na descrição ou no primeiro comentário fixado do vídeo. Então vai aí no primeiro comentário. Se não tiver aí, tá na descrição. Se não tiver na descrição, tá no primeiro comentário. Se não tiver em nenhum, faz o comentário pedindo. Essa é a mitose, gente. É importante vocês lembrarem disso, das coisas que foram faladas aqui. Geralmente cai em prova, cai em concurso, né? Cai em Enem, mitose também. E qualquer dúvida vocês podem mandar aí nos comentários se você teve alguma dúvida sobre alguma dessas fases ou não. É claro que as fases aqui são um resumo das fases e também é claro que é importante você estudar o ciclo celular de uma forma mais separada da mitose em geral, porque o ciclo celular é um outro tema que também cai em Enem. Mas se a sua prova agora for de mitose, esse vídeo basta, tá bom? É isso aí, pessoal. Por favor, deixe o like, comente aí as dúvidas que vocês têm. É isso e fui!